Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você é terapeuta e principalmente se você trabalha com pacientes que têm dor, né, que têm artrite, eu acho que esse vídeo aqui vai te ajudar muito. Principalmente porque eu vou falar sobre esse assunto de um ponto de vista que talvez você não conheça, que é o ponto de vista da medicina germânica. Então, se você me acompanha, se você me conhece, você sabe que eu lido com a saúde do ponto de vista da medicina germânica. E aí a gente sabe que medicamento, que remédio, ele não cura, né? Seja ele químico ou natural, o papel do medicamento não é curar. O papel do medicamento é apoiar o processo, ou seja, diminuir o desconforto do seu cliente enquanto o corpo dele está fazendo o processo de autocura. Não existe cura sem autocura. É o próprio corpo que faz isso. O que eu estou dizendo é que não existe manifestação celular, ou seja, proliferação ou degradação celular, sem que o comando seja feito pelo próprio sistema nervoso autônomo do seu cliente, né? E aí é que entram, talvez, os medicamentos para apoiar esse processo, né? Enquanto o cliente está passando pelo processo inflamatório, que tem um papel específico, né, de fazer o processo de cicatrização daquele tecido, enquanto essa inflamação está acontecendo, talvez o medicamento aí tenha um papel de reduzir a dor, reduzir um pouco essa inflamação, para que a pessoa consiga suportar o processo, entende? Só que existe um porém aí, né? O medicamento utilizado para a artrite, ele é um medicamento que leva em consideração que é uma doença autoimune. E sob o olhar da medicina germânica, a artrite ela não é considerada uma doença autoimune, né? O que eu quero dizer com isso? O que eu estou dizendo é que a artrite, nesse caso, ela é considerada, dentro da medicina germânica, como um processo de cronicidade, né? Eu acho que isso está claro também dentro da medicina convencional. Mas o que eu quero dizer é que esse paciente ele está preso, ele está repetindo algum ciclo, né, de trauma, na verdade de traumatização que ele viveu, e essa repetição desse ciclo faz o corpo dele entrar repetidamente e frequentemente no processo inflamatório. E aí, como a medicina convencional interpreta isso como se o corpo dele estivesse se autodestruindo, se autoatacando, então os medicamentos que são usados têm esse propósito: barrar o processo inflamatório a qualquer custo, porque se eu parar o processo inflamatório é como se eu estivesse parando a artrite. O problema é que parar o processo aí não resolve a situação. Deixar de manifestar a inflamação não resolve o problema, porque senão nenhum paciente com artrite reumatoide que toma medicamento teria mais artrite reumatoide ou artrite comum também, né? E além disso, um dos principais fatores que levam, né, essa cronicidade, que levam o cliente para essa cronicidade, é o uso do medicamento. Bom, e por que geralmente o próprio tratamento para artrite acaba sendo um fator que impede que esse paciente melhore, né? Já que eu acabei de dizer que dentro da medicina germânica a artrite reumatoide não é considerada uma doença autoimune, né? E sim um processo de repetição que não está finalizando. Ou seja, se eu tiro esse paciente desse processo de repetição, ele tem a capacidade, a possibilidade de ir adiante. Então, como é que os medicamentos para artrite reumatoide agem no nosso corpo? Nós temos duas enzimas, né, chamadas COX-1 e COX-2, que participam do processo inflamatório, mediando a produção de prostaglandinas inflamatórias. Então, a medicina pensa, bom, se eu barrar a COX-1 e a COX-2, ou pelo menos se eu barrar a COX-1, né, ou só a COX-2, eu estou reduzindo, eu estou diminuindo ou tratando o processo inflamatório. E aí, quando eu bloqueio, né, quando a minha meta é só bloquear esse processo, parar, fazer o corpo parar de inflamar, né, imagina, o corpo está inflamando porque ele tem um objetivo com a inflamação. Se eu barro esse processo, se eu paro completamente esse processo, eu vou ter tanto efeitos colaterais associados a isso, principalmente associados a esses medicamentos que barram a COX-1 e a COX-2, e aí eu vou ter, como eu falei anteriormente, a repetição desse ciclo de inflamação natural. Por quê? Meu corpo quer inflamar. A inflamação é um processo de cicatrização. Existe algo acontecendo lá dentro. Se ele tenta fazer e não consegue, assim que os medicamentos diminuírem a sua ação, o corpo vai tentar de novo. Aí o paciente vai e coloca o medicamento de novo, né? Toma outra dose do medicamento. Aí abafa aquele processo. Assim que o medicamento sai do corpo, o processo inflamatório começa de novo. Então você tem aí esse ciclo acontecendo, principalmente, não só, mas principalmente por causa do uso do anti-inflamatório. Então isso quer dizer que o tratamento
para o paciente com artrite, ele não pode ter como meta apenas fazer parar de doer. Ele tem que ter como meta mudar completamente o estilo de vida desse paciente, desse cliente, e devolver, principalmente aqui, essa parte é mais importante, devolver a sensação interna de segurança sobre o que levou esse cliente à artrite reumatoide. Porque dentro da medicina germânica a gente entende esse processo, né, o início da artrite reumatoide como consequência de um conflito biológico ou emocional vivido. E aí, falando por alto, os conflitos biológicos ou emocionais que vão levar essa pessoa a ter ou desenvolver artrite reumatoide são os conflitos que a gente chama de autodesvalorização, que é quando você passa por algo na tua vida e você tem a percepção, a sensação, né, de que não é capaz de lidar com aquilo. É lógico que eu estou falando de forma geral, né? Cada articulação ela preserva ali uma certa temática muito própria, por isso que eu não vou poder entrar em todas as articulações agora, eu vou falar realmente de forma mais geral, mas são situações que o paciente viveu e que ele teve a percepção assim interna, né? Aquela percepção inconsciente, tipo assim, eu não sou capaz de lidar com isso. Eu não tenho capacidade, eu não tenho maturidade, capacidade de lidar com isso nesse momento. É como se aquilo tivesse sido grande demais para lidar naquele momento. E aí você pode estar pensando assim, então são coisas catastróficas que aconteceram na vida da pessoa, e aí por ter sido tão catastrófica ela não pôde lidar. E aí então ela viveu essa autodesvalorização, né? Eu quero resolver algo e não estou conseguindo, ou eu sou obrigado a lidar com algo que eu não quero. Eu sou obrigado a estar num lugar que eu não quero. Eu sou obrigado a fazer algo que eu não quero. E aí a minha resposta é não precisa ser algo catastrófico nem grande demais. Basta que naquele momento que foi vivido, a sua percepção ou a percepção interna do cliente é de não conseguir lidar com aquilo. E principalmente o que vai ditar a regra, né, de quando acontecer isso aí, vai ser a maturidade biológica que você tinha em relação a isso que aconteceu naquele momento, né? Então, um adolescente que quer fazer uma viagem, todos os amigos dele vão, né? Todo mundo vai, o universo inteiro dele vai, né? De pessoas que ele conhece vai. Então, ele chega lá em casa, na casa dele, e aí faz a proposta para os pais dele, e os pais dele proíbem, não deixam, não permitem que ele vá. Então, nesse exemplo, o fato dele não ter, por exemplo, recurso financeiro, dele não ser autossuficiente nesse momento, né? E principalmente o fato de os pais dele não apoiarem ele nessa jornada aí dele, e aí ele ter a percepção de não conseguir resolver isso, né? De não ter a capacidade de resolver isso, principalmente não ter a capacidade de resolver isso porque ele não foi apoiado pelos pais, podem fazer, por exemplo, que ele sinta dor na região lombar, né, nas articulações das vértebras lombares. E aí, então, se isso realmente foi importante para ele, se isso, sei lá, marca nele crenças de falta de capacidade, se marca nele crenças de autodesvalorização, se marca nele crenças de desamor, né, de eu não valho nada, eu não consigo fazer as coisas que eu quero. Isso vai acompanhando ele durante a vida dele, né? Então ele cria um certo mindset aí de que qualquer coisa que acontece na vida dele é porque ele não foi capaz, é porque ele não é bom o suficiente. Então a gente tem que pensar que isso vai se repetindo, inclusive, de outras formas, em relação a outras coisas. E esse processo vai ciclando, vai ciclando, vai ciclando, e aí ele começa a ter dor aqui, dor ali, dor naquela articulação, e aí então ele vai no médico, recebe um diagnóstico de artrite reumatoide, começa a usar o medicamento, e o medicamento passa a ser um segundo fator aí, né? Então, o primeiro fator é o fato dele se sentir incapaz, dele não se sentir bom o suficiente, dele não se sentir apoiado, dele achar que ele só é capaz de fazer as coisas se tiver alguém alicerçando ele. E aí o segundo fator seria o medicamento impedindo agora. Ele não sente mais dor, mas ele continua com o processo inconsciente acontecendo de eu não sou capaz de lidar com isso. Percebe essa dinâmica? Então, o medicamento sim impede a dor, né? Bloqueia o processo de cicatrização, e aí então a parte inconsciente dele também faz esse processo ficar acontecendo e acontecendo e acontecendo sem parar. Por isso que eu falei, o medicamento é um fator que leva à cronicidade. Existem outras coisas, e uma outra coisa muito importante é o processo do mindset se repetindo e das revivências do conflito acontecendo. E aí o meu objetivo nesse vídeo é te dar 4 dicas, né, além dessas que eu já dei, para que você possa levar o seu cliente a promover algumas ações para reduzir aí o processo inflamatório dele. E aí minha primeira dica, talvez você já saiba disso, mas é mudar o hábito ou os hábitos de consumir
produtos alimentícios, né, aqueles ultraprocessados, trocar isso por comida de verdade, ou parar de consumir essas coisas, né? Essas falsas comidas aí, elas são inundadas de aditivos químicos, né, são cheias de componentes tóxicos, passam por ultraprocessamento e são comprovadamente inflamatórias. Exemplos desse tipo de comida são massas, congelados, sobremesas, refrigerantes, né, salgadinhos, e tantos outros alimentos que a gente sabe, acho que não precisa nem a gente falar aqui, a gente sabe que não faz bem. E aí a segunda dica é aumentar o consumo de alimentos, nesse caso aqui específicos, como peixes, né, peixes gordos que a gente fala, como salmão, atum, arenque, sardinha, por esses alimentos serem ricos em ômega 3, né? E aí eles têm um potencial, o ômega 3 é um excelente anti-inflamatório. Olha esse estudo aqui. Então, a Universidade de Harvard conduziu um estudo examinando a dieta de 176 pessoas com artrite. E aí descobriram que aqueles que consumiam peixe no mínimo 2 vezes na semana tinham uma pontuação menor naquela escala de dor que avalia a intensidade do desconforto da artrite. O segredo, né, que eles descobriram aí relacionando esse consumo de peixe com a redução da dor, estava no ômega 3, que a gente conhece por ser um excelente anti-inflamatório. E aí você tem realmente duas opções, que seria uma, aumentar o consumo de peixes, que eu acho que é super válido, porque já vai melhorar também a sua alimentação, e também fazer a suplementação. E aí se você for optar pela suplementação, né, por aqueles suplementos de ômega 3 que a gente encontra em farmácia, em lojas de produtos naturais, o ideal é que a relação entre EPA e o DHA, que são os dois componentes mais importantes do ômega 3, eles têm que dar, no somatório, no mínimo 600 miligramas. Uma dose abaixo disso, provavelmente é um ômega 3 de baixa qualidade. Não vai ter resultados satisfatórios na dor e na inflamação. A terceira dica é que você não fique parado. Durante muito tempo, a recomendação para pessoas com artrite era ficar descansando e sem fazer nenhuma atividade. E eu sei que naqueles dias que o cliente tem muita dor, né, é mais difícil que ele faça qualquer atividade. Porém, as pesquisas têm demonstrado, com muita evidência, que o exercício físico ele pode de fato ajudar e aliviar a dor, se combinado aí com essas outras medidas. Um estudo realizado com jogadores de golfe, né, pela Universidade de Northwestern, reuniu 15 jogadores de golfe mais velhos, né, pessoas um pouco mais velhas, onde 10 desses jogadores tiveram artrite no joelho e 5 não tinham artrite. E aí, então, eles avaliaram duas variáveis aí, né? Eles avaliaram o resultado desses praticantes de golfe, né, praticarem a atividade, né, caminhando, né, percorrendo o campo a pé, e fizeram uma comparação, né, desses jogadores de golfe fazerem a mesma atividade, que é jogar golfe, porém, ao invés de caminhar pelo campo, se deslocar pelo campo com um carrinho de golfe, ou seja, fazer menos atividade. E aí esse estudo mostrou que quando esses jogadores deixavam de lado o carrinho e percorriam o campo a pé, isso mostrou não aumentar a dor, não aumentar a inflamação, e o oposto, diminuíam a dor e a inflamação. E isso acontece porque os estudos têm demonstrado que os exercícios leves e moderados são excelentes para reduzir a dor e melhorar o movimento articular. E aí então a indicação que esses estudos fazem é que fazer exercícios respeitando o limite da dor e de forma confortável, agradável e prazerosa, isso muda a bioquímica envolvida na dor e na inflamação. Demonstrou também que a prática de musculação, né, além de quando praticada, né, de forma moderada, leve e de forma prazerosa também, né, melhora a estabilidade das articulações, diminuindo também a dor e a inflamação. A minha quarta dica para você é um xarope caseiro para aliviar a sua dor. Então, para fazer esse xarope, você vai precisar de 4 ingredientes que provavelmente você tem aí na sua casa. E caso você não tenha, são ingredientes aí de fácil acesso, qualquer mercadinho, qualquer mercado você vai achar eles. Todos os ingredientes que eu vou passar aqui para você têm propriedades anti-inflamatórias naturais, que tornam essa mistura aí realmente eficaz, eficiente para o alívio da dor e da inflamação. A receita é a seguinte: você vai misturar meia colher de sopa de cúrcuma, 1 colher de chá de cravo da Índia, 1 colher de chá de gengibre, um bom azeite de oliva, vai misturar tudo isso com um bom azeite de oliva até que a mistura fique pastosa. Tem gente que gosta mais líquida, tem gente que gosta mais pastosa, e você vai usar isso da seguinte forma: 3 vezes ao dia. E aí você vai distribuir essa dose aí, né, perto das principais refeições, por exemplo, perto do café da manhã, perto do almoço,
perto do jantar. Então eu espero que você realmente tenha gostado das dicas, que você utilize isso na sua prática clínica. É claro que eu estou ciente que isso, né, essas 4 dicas não são tudo, né, a respeito da artrite, porém vai ajudar demais aí o seu cliente. Caso você tenha interesse em saber um pouco mais sobre isso, aprender um pouco mais sobre a medicina germânica, um pouco mais sobre medicinas naturais integrativas, eu tenho um workshop online e gratuito que está no ar nesse momento, e você pode fazer a inscrição no link que está aqui embaixo na legenda desse vídeo aqui, ok? Então, forte abraço e até mais.